Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou passar para vocês hoje a nossa primeira aulinha, que é a nossa aula, falando um pouquinho sobre a ficha clínica que vocês preencherão quando estiverem na clínica. Ainda não está totalmente determinada essa ficha, mas eu vou passar o que eu tenho, para vocês, que pode ser que haja alguma mudança lá quando vocês estiverem na clínica, mas toda a aulinha que nós vamos ter aula prática, aquela aula que teoricamente nós não conseguimos ministrar no mesmo dia, vai ser sempre ter um conhecimento a mais para vocês, com uma atividadezinha rápida no final, para vocês realizarem. Então, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o preenchimento da ficha, vamos falar sobre alguns índices importantes, sangramento de sondagem, lesão de Furca e etc. E depois, nas próximas aulas, a gente vai continuar a falar ainda da profundidade de sondagem, do NIC e outras classificações importantes que nós temos para determinarmos a doença do paciente e, obviamente, o tratamento e prognóstico dela com relação a alterações periodontais, ok? Então, vou apresentar para vocês a nossa fichinha, deixa eu colocar aqui, vamos colocar compartilhar as imagens e vamos colocar o preenchimento de fichas aqui para vocês, Então, aqui, preenchimento da ficha clínica, esse preenchimento da ficha eu peguei de uma colega, a professora Tamires, que fez a maior parte dessas ilustrações da aula bonitinha, da professora Tamires, nossa colega também lá na faculdade. E ela fez bem bonitinho, peguei os slides com essa grande ajuda da professora Tamires. Então, falar um pouquinho do preenchimento da ficha clínica. E eu coloquei algumas perguntas básicas, o que nós temos lá na nossa ficha clínica, como vai ter a identificação do paciente, a história sistêmica desse paciente, se tem diabetes, hipertensão, alterações cardíacas, hepáticas, renais, tudo mais, que é toda a anamnese do paciente, a condição que o paciente se encontra e a queixa principal, por que está procurando serviço odontológico da faculdade, qual que é a sua queixa principal. Isso tudo a gente coloca na ficha do paciente. Existe uma ficha mais específica que é da periodontia, Pode ser que algumas perguntas aí mude na Unilag, com relação ao que nós fazemos, por exemplo, na Unirp. Mas aí está sendo conversado para no segundo semestre nós termos aí, provavelmente, uma ficha clínica integrada com todas as disciplinas. Então, coloquei algumas perguntas aqui, eu acho que não há necessidade de a gente ficar discorrendo, depois vocês, por favor, leiam as perguntas e qualquer coisa que vocês tenham dúvidas, vocês me perguntem para a gente tirar dúvida. Mas eu acho que não tem, ela é bem autoexplicativa, tanto é que muitas dessas fichas nem é o dentista que acaba preenchendo, você deixa muitas vezes com o paciente mesmo preenche. Eu prefiro, que o dentista preencha, e no caso vocês, que estão começando, estudantes de odontologia, vocês vão preencher para sentir ali, nesse lidar com o paciente, as características dele, isso é importante, esse primeiro contato com o paciente. Então, temos as perguntas ali, e o que nós precisamos ver quando o paciente vai sentar na cadeira, vai abrir a boca, e é um paciente que, inicialmente, nós vamos observar a parte periodontal. Então, vamos olhar os dentes, quantidade de dentes, se tem dentes perdidos, se nitidamente você percebe sujidade, quantidade de restaurações, se ele tem muitos dentes restaurados, observar a gengiva, coloração da gengiva, se está avermelhada, se não está avermelhada, se tem úlceras, se tem áreas com colorações diferentes, se existem lesões potencialmente malignas. Então, na verdade, nós olhamos a boca como um todo, sempre nesse primeiro exame clínico. Não olhe só dentes, tem que olhar gengiva, olhar palato duro, palato mole, fórnice de vestíbulo, lábios, língua, soalho bucal, olha tudo, é um exame completo
para olhar. E nessa primeira impressão, nós já conseguimos ver ali, de repente, um local que está sangrando, um local que está mais avermelhado, um local que tem um acúmulo maior de biofilme, presença de cálculo e tudo mais. Então, esse é o exame inicial, você vai analisar, olhar a boca do paciente, e nós vamos começar já a pensar um pouquinho mais sobre a parte periodontal, né? Então, nós vamos olhar agora, olhamos tudo, né? Agora vamos olhar com mais carinho na parte de gengiva, né? Se tem muita restauração, se tem muita restauração classe 5, se você está vendo muita recessão na gengiva, se a gengiva está vermelha, se não está vermelha, se tem processos inflamatórios, a extensão desse processo inflamatório, né? Isso tudo dá para você, só no visual, já observar na boca do paciente, tá? Só nesse exame visual. Não precisa nem ter grandes instrumentos, nem nada demais. Olhando assim, você já consegue identificar esses aspectos. Ainda não vou anotá-los, né? Eu vou simplesmente observar e já, né, começar a processar. Opa, peraí, esse paciente realmente parece que está com uma gengivite, esse paciente parece estar com uma periodontite, estou vendo biofilme, mas ainda não pondo no papel, ok? Este é o modelo de ficha clínica da periodontia. Como eu disse, eu não sei se será um modelo adotado na Unilago, né? Mas é um modelo que nós utilizamos na periodontia, mas ela é muito para a periodontia, ok? Estamos propondo, porque como a clínica de vocês é unificada, né, tem todas as disciplinas, vai ter peri, vai ter cirurgia, vai ter endo, vai ter prótese, é clínica integrada, eu não sei até que ponto que nós conseguiríamos preencher todo o periograma, mas seria interessante que nós fizéssemos esse periograma mais completo, e vocês vão ver que ele é muito rápido de ser feito, né? A partir do momento que você pegar o jeito, ele é rápido de ser feito e ele é fácil de ser interpretado, por mais que pareça aí um monte de quadradinhos, né, que está parecendo uma guerra naval, né, que o pessoal brincava de batalha naval, mas não é bem assim, ele é bem simples. Tanto é que vocês vão vendo a numeração dos dentes aqui, né, vocês têm a numeração dos dentes, se é um exame inicial, se é uma reavaliação, se é um controle depois do tratamento, a data que se coloca, todas as numerações dos dentes. Se vocês forem observar, vocês vão ver que tem 2 linhas para cada dente, né? 2 colunas, na verdade, 2 tabelinhas aqui para cada dente, tá? 2 quadros. E vocês vão ver que tem um D, um V e um M. Então, é distal, vestibular, mesial do dente 18, distal, palatina, mesial do dente 18. Então, vocês observem que nós vamos avaliar sempre 6 sítios em cada dente, 6 locais em cada dente. Na região vestibular, mesial, médio, distal, e na região palatina, mesial, médio, distal, ok? Então, são 6 sítios que são analisados aí em cada dente. Então, dente 18, dente 17, 16, assim por diante, óbvio. Aqui nós estamos simulando que o paciente tenha todos os elementos dentais. Muitas vezes isso não acontece, né? Ele vai ter menos elementos e, obviamente, então você vai examinar menos. Aqui nós temos uma cola para vocês, né? Uma colinha, né, com relação à furca, classe 1, 2 ou 3, que é o que se preenche aqui, ó, nesse quadradinho. Furca, né? 1, 2 ou 3. Que é a classe 1, 2 ou 3, eu vou explicar o que nós consideramos classe 1, classe 2 e classe 3 de envolvimento de furca. A mobilidade, então, grau 1, grau 2 ou grau 3. Então, eu vou explicar também como nós identificamos mobilidade, grau 1, grau 2 e grau 3. ISS, aqui é o sangramento, a sondagem, esse primeiro aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 sítios que nós verificaremos sangramento a sondagem. 0 ausente, 1 presente. Então, sangrou na distal, 1. Não sangrou na vestibular, 0. Não sangrou na mesial, 0. E assim por diante. Sangrou na distal, 1. Na palatina, 0, 0. E aí, todos, 1 é quando teve algum sangramento à sondagem. Profundidade de sondagem, nível gengival, essas coisas, nós vamos falar para vocês, eu vou falar para vocês na próxima aulinha.
tá? Então, para hoje, furca, mobilidade e sangramento à sondagem, tá? Vamos lá. Lesão de furca, obviamente que só vai ter naqueles dentes, existir, ou pode existir naqueles dentes que tem furca. Então, obviamente que dentes unirradiculares nem adianta você ficar pesquisando, porque não vai ter furca. Então, quais os dentes que podem ter furca? Não podemos esquecer que os primeiros molares superiores são birradiculares, então tem duas raízes, você tem a furca, os primeiros pré-molares superiores, e nos molares, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar superior e primeiro e segundo molares inferiores. O terceiro molar aqui nem está colocado porque, na maioria das vezes, as raízes podem estar fusionadas, então a gente não fica pesquisando, a gente pesquisa primeiro pré-superior, primeiro molar, segundo molar superiores, e primeiros e segundos molares inferiores com relação à lesão de furca, ok? E na lesão de furca, nós utilizamos aquela sondinha, ou podemos até a de Neighbors, ou podemos utilizar, na verdade, a sonda exploradora. Então, se você perceber que a sonda nem penetra na furca, porque não tem envolvimento algum, nós consideramos como grau 0. A partir do momento que a sonda penetrou 1 milímetro, nós temos o que nós chamamos de grau 1, de envolvimento de furca. Muito simples, né? Entrou lá 2 milímetros, né? Você tem o grau 2 de envolvimento de furca. E, obviamente, que ele transpassou, né, de um lado para outro pela furca, igual está mostrando aqui na imagem, nós consideramos grau 3 de envolvimento de furca. E aí, na tabelinha lá, você vai colocar, né, grau 1, o grau 2 e grau 3. O grau 1 praticamente não entra, tá? Então, grau 1, grau 2 e grau 3. Aqui ele colocou a sonda, ó. E aqui tá vendo que ele saiu aqui, ó. O estágio 3 ou grau 3. Tá? A sonda entrou aqui e saiu nessa região. E aí vai colocar lá na tabelinha que eu mostrei para vocês, né? Então, põe aqui. Então, furca 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E, obviamente, que você vai só se ater aos dentes que tem furca. O resto você já pode tudo preencher e deixar 0. Então, tá. Com relação à mobilidade, também é muito simples, né? Aí tem várias causas, não vamos discutir as causas da mobilidade, mas o teste de mobilidade pode ser quando você, com o próprio dedo em contato, com o cabo do espelho, você empurra o dente, ou mesmo fazendo movimento de pinça com o próprio dedo, você consegue observar se esse dente está com mobilidade ou não, né? Consideramos como grau 0 quando o dente não tem mobilidade ou tem aquela mobilidade fisiológica dela, ok? Se ele mexeu um pouquinho mais a coroa, direção horizontal, 1 milímetro, nós consideramos grau 1. Quando você tem um maior do que 1 milímetro, grau 2. Quando nós temos uma mobilidade tão intensa que até na percussão vertical, você apertando o dente contra o alvéolo, ele se move, mostrando que praticamente você não tem mais osso sustentando esse dente, nós temos o grau máximo de mobilidade, que é o grau 3, ok? Então, 0, dente normal, 1 até 1 milímetro, 2, mais do que 1 milímetro, mas sem intrusão, e 3, mais de 1 milímetro, só que com movimento intrusivo, tá? Mobilidade dentária. E aí você, obviamente, vai colocar lá na ficha, grau 0, grau 1, grau 2, grau 3, e assim por diante. Então, é isso, mobilidade, 0, 0, 0, 1, 2, 3, beleza. E sangramento à sondagem é quando você vai colocar a sonda na região de sulco, de bolsa periodontal, e ele vai instantaneamente sangrar, tá? É um sangramento, não chega a ser espontâneo, é um sangramento à sondagem mesmo, quando você coloca a sonda e ele começa a sangrar. Quando ele tiver sangramento, 1, quando não tiver sangramento, 0, nessa região dos 6 sítios que eu coloquei aqui para vocês. Então, vai colocar na tal, mesial,
mesio-distal, né? De repente mesial, mesio-distal. E aí você faz, tira, né? Põe um lado novo, e aí sangrou, você vai colocar que sangrou naquele local. Então, sempre lembrem que você tem que pegar a quantidade de dentes que o paciente tem, multiplicar por 6 sítios, porque você vai pesquisar 6 sítios. Lembrando que o número total de sítios, então é o número total de dentes vezes 6, equivale a 100%. O número total de sítios com sangramento equivale a X, e aí você faz a famosa regra de 3. Então, por exemplo, o número total de dentes foram 27. O número total de sítio, eu tenho que multiplicar por 6, dá 162. Quantos sítios desses sangraram? 118. Então, 162 é o número total de sítios, ou seja, 100%. 118 foi o tanto que sangrou, equivale a X. Multiplique em cruz, dá 11.800 dividido por 162, 72,8% dos sítios, né, na boca sangraram, quer dizer, que é um índice alto de sangramento, e depois a gente vai explicar o que isso, na verdade, está significando, tá? Então, basicamente isso. Nós vamos, então, ter uma gengivite localizada quando estamos entre 10% e 30% no máximo, mais de 30% de sangramento à sondagem, que nem aquele caso, deu mais de 70%, nós temos uma gengivite considerada generalizada. Ok? E lembrando que tem, muitas vezes, algumas coisas que nos atrapalham durante essa sondagem, né, como presença de cálculos, etc. Mas, independentemente disso, o que importa é que colocou a sonda ali, ele sangra, automaticamente nós consideramos como sangramento a sondagem. Muito bom? Simples assim. Então, é só isso para hoje. Tá? E aí eu coloquei algumas perguntinhas para vocês responderem e encaminharem ainda hoje. Dentária, a mobilidade assim, 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 né? Assim é tal coisa, assim é tal coisa, assim é tal coisa. E calcular o percentual de sangramento da sondagem no paciente que tem 24 dentes e 72 faces tiveram sangramento. Quantos por cento é o sangramento da sondagem nesse paciente? Muito bom? Então, só isso. Essa é a atividadezinha de hoje, né? Para vocês fazerem. Enquanto vocês não estão no laboratório, né? Vocês podem ir realizando esse trabalhinho. E aí, semana que vem, teremos a continuidade deste trabalhinho, que é o restante dessa ficha clínica. Nós vamos explicar para vocês como vocês vão preencher. Muito bom? Até mais tarde, logo, logo nos encontramos no laboratório.